Oi pessoal, meu nome é Maria Valentina e estamos aqui no programa Cordicast. Eu sou Maria Clara. E eu sou a Esther. E eu sou a professora Érica, do 5º ano aqui da escola. Qual é a cor que você considera? Preta. Preta. A sua profissão hoje é o que você gostaria de ser quando criança? Não. Quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Depois eu queria ser publicitária. Inclusive, eu sou publicitária, mas não exerço. E a professora eu fui porque a vida me levou a ser professora. E você gosta da sua profissão? Hoje eu amo minha profissão, eu acho que eu nasci para isso. Como que foi a sua infância? A minha infância foi maravilhosa. Eu tenho um irmão que tem 7 anos de diferença, mas eu tinha um primo que tem 2 anos a menos, 3 anos a menos que eu, e a gente brincava muito. E eu brincava muito com os meninos, mais com menino do que com menina. Então eu era bem molecona mesmo, subia em árvore, fazia muita arte, brincava muito na rua, então foi bem gostosa. Qual era o seu brinquedo ou sua brincadeira favorita? Eu gostava muito de jogar bola, principalmente jogar vôlei na rua, e gostava de jogar bete. Você conhece? Sim. Gostava de jogar bastante, eu era boa. Você tinha muitos amigos? Tinha bastante, sempre tive muitos amigos. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Sofri alguns. Quando era criança eu sofria, mas eu não entendia muito bem que era preconceito, né? Pra mim era birrinha de criança, era pessoas que não gostavam de mim por algum outro motivo, mas eu nunca pensei que fosse por conta da cor. Mas o tipo de cabelo também eu sofri bastante. Meu cabelo é bem natural, ele é bem cacheado. E eu comecei a alisar o cabelo muito cedo por conta desse tipo de preconceito, né? Que a gente, o cabelo hoje tem vários produtos, né? Vários métodos para cuidar do cabelo, muita gente ensinando. Mas na época que eu era criança, principalmente quando eu estava ficando adolescente, não era. Era bem difícil. Você tinha o cabelo, aí ficava, esse cabelão aí, não sei o quê. E aí eu não sabia cuidar direito. Aí acabou que eu convenci minha mãe de deixar eu alisar. Mas você já presenciou algum preconceito? Sim, já presenciei muitos mesmo. Já tivemos discussões com vários lugares, várias pessoas por conta disso. Eu já sofri um preconceito uma vez numa entrevista de emprego. Eram 2 moças brancas, típicas, altas, loiras, do olho claro. E quando eu entrei na sala, elas não deixaram nem eu falar nada, elas já falaram que a vaga estava preenchida. E aí uma delas falou assim, nossa, mas aqui na foto seu cabelo é lisinho. Aí eu alisava o cabelo mesmo, né? Só que na época eu tava com o cabelo mais solto, assim, tudo. Mas eu acho que ela não queria falar do cabelo. Eu tive a impressão que ela queria falar de outra coisa, né? Que ela queria falar mesmo da minha cor. E elas não deixaram nem eu falar. Elas falaram, olha, a gente deixou você entrar por entrar, mas a vaga já tá preenchida, você pode ir. E não deixaram eu falar, mas eu senti um preconceito no olhar delas, assim. E como eu já entendia um pouco mais, né? Não era igual quando eu era criança. Como eu já entendia, aí eu mas eu não quis incumpridar a história, não. Deixei do jeito que estava e fui embora. Algo legal da sua infância que você gostaria de contar? A minha infância era tudo muito legal. Tudo muito legal. Quando eu era bem pequena, eu morei numa chácara. E eu lembro que a gente fazia bolinho de terra e comia o bolinho. Comia o bolinho de terra? Era bolo, gente. Na minha cabeça era bolo. Nossa! E se Comia. tivesse uma minhoca no meio? Não, mas era um bolo muito bem preparado. Eu que preparava, eu via tudo. Eu coava areia. Era lindo, gente. Vocês tinham que ver. Já brinquei disso também. Não é? Eu já brinquei, não dá mas vontade eu de comer? não Não dá. Eu comia, gente. Nossa. Triste, né? Mas era legal. E eu não morri não, né? Tô aqui. Pode ir, Esther. Como era sua família? Ó, minha família, eu fui criada com os meus avós. Eu e meu irmão, nós somos criados com os meus avós. A minha mãe trabalhava muito, né? E não podia ficar com a gente. E aí, para não ficar nesse vai e vem de casa, a gente morou com os meus avós. Então, meu pai eu considero como meu avô e minha mãe, de verdade mesmo, eu considero mais a minha avó, né? Amo muito minha mãe, mas considero mais a minha avó. E era eu, meu irmão e eles, né? Quando eu era criança.
E hoje não tenho mais o meu vô. E então sou eu, na minha casa sou eu, a minha avó e as minhas 3 filhas. Então é uma casa de mulheres. Até que ano você estudou? Eu tenho superior, É? ensino superior. Algum história da sua infância que alguém contou e você se lembra? Eu lembro que meu avô falava muito, eu conversava muito com meu avô, né, quando ele era vivo. E ele me contava muitas histórias de quando eu era pequena, né? Então eu lembro que ele me chamava de Patita, porque meu nome é Érica Patrícia, então ele me chamava de Patita. E aí ninguém sabia, porque ninguém sabe que meu nome é Érica Patrícia, né? É difícil quem sabe. E aí ele me chamava de Patita, então eu fiquei sabendo porque ele me contou que quando eu era bem pequenininha, eu falava errado, né, meu nome, eu falava Érica Patita, e aí ele pegou e me chamou de Patita, começou a me chamar de Patita. Que algo mudaria na infância e na vida? Na minha infância eu não mudaria nada. Foi tudo muito bom, muito gostoso, muito maravilhoso. Eu voltaria à minha infância, se eu pudesse, era o tempo que eu voltaria. Na minha vida, sim, a gente mudaria algumas coisas, né? Porque tudo que a gente faz na vida serve de aprendizado e pra gente se tornar o que é hoje. Mas se eu pudesse, eu mudaria algumas coisas, sim. Talvez eu tivesse entrado para a profissão que eu me formei algum tempo antes, né? Eu fiquei muito tempo fora dessa profissão por medo, por até preconceito mesmo, de, você é professora? Nada a ver, eu era bagunceira na escola, agora você é professora, as pessoas vão falar, né? Mas, não, aí, então, uma das coisas que eu mudaria era isso, talvez eu teria exercido, porque faz 19 anos que eu sou formada. Só que não faz 19 anos que eu dou aula, né? Eu dou aula há menos tempo. Eu dei aula um tempo, parei, voltava, parava. Então, talvez eu tivesse ficado nessa profissão desde o começo. Mas as outras profissões que eu tive também me ajudaram hoje a ser, eu acho que, uma professora melhor. Como era a sua vida na escola? Então, na escola eu era bem bagunceira, sabe? Eu era bem arteira, mas eu era muito esperta. Então, o que eu fazia? Eu prestava muito atenção nas aulas para não ter que estudar em casa, né? É uma dica, fica a dica. Então, eu estudava, porque se eu chegasse em casa e eu não soubesse o que deu na aula, minha avó fazia eu estudar. Minha avó ficava tomando tabuada minha o tempo todo, para eu aprender a tabuada, ela ficava 2 vezes 2, 2 vezes 4. E eu ficava lá igual uma doida. Faz também? Faz. Né? Deixa a gente doido, né? Mas aprende, não aprende? Uhum. É coisa de vó mesmo, então. E aí eu era bem bagunceirinha, assim, e eu sempre escutava minha mãe, minha avó ia na reunião, né? E aí eles falavam mesmo que, é uma boa aluna, mas, nossa, ela é bagunceira, ela é arteira. Eu sempre fui da turma do fundão. Eu sempre sentei no fundo porque eu não gosto que sente atrás de mim, eu fico agoniada com alguém sentado atrás de mim. Então, eu sempre sentei no fundo para que eu tivesse uma visão da sala, para que não acontecesse nada se eu ficar sabendo ali. Se você pudesse voltar no tempo quando tinha 12 anos, o que você falaria para si mesmo? Eu falaria para eu tomar cuidado com as pessoas, que as pessoas são malvadas, tem pessoas malvadas demais no mundo e a gente vai acreditando nas pessoas e desacreditando às vezes em outras, né, por preconceito, alguma coisa assim, a gente fica, isso nunca aconteceria comigo, nunca duvidar também, eu falaria para mim, nunca duvide que algo não pode acontecer com você. Porque todas as vezes que eu falei, isso não aconteceria comigo, passou um tempo, aconteceu. Então, pra gente nunca se achar demais, porque uma hora a gente pode acontecer com a gente o que aconteceu com outra pessoa que a gente acaba criticando, né? Você quer deixar algum recado para alguém? Um recado sempre vai para as minhas crianças, que são meus filhos, todos vocês, todos os meus alunos que já passaram algum dia pela minha vida, os que vão passar e os que hoje estão na minha vida. O recado é: estudem e aproveitem ao máximo a idade que vocês têm, porque não vai voltar, gente, não volta, não adianta. Depois a gente fica assim, se quando eu tivesse 12 anos eu soubesse disso, né? E não vai voltar, então aproveitem, sejam crianças enquanto vocês são crianças,
Sejam adolescentes e quando vocês forem adolescentes, porque quando vocês forem adultos, com certeza vocês vão ser um adulto melhor. E é isso. Então, obrigada, professora Érica. É só isso. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço vocês e parabéns, viu? De nada. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. pessoal.